Boa noite, pessoal. A gente está começando hoje a preleção, que ocorre toda terça-feira. Então, a gente vai começar a preleção. O tema de hoje é a caridade. E acho que é algo que tem se manifestado muito hoje em dia, com toda a situação que nós temos vivido. Mas é importante, assim, a gente pensar, né? O que é a caridade? E aí eu fui olhar lá no dicionário o que é a caridade. Diz assim, né, que caridade é a disposição para ajudar o próximo, é uma tendência natural para auxiliar alguém que está numa situação desfavorável, benevolência, piedade, aquilo que se oferece a alguém, uma esmola, um favor, um benefício, fazer a caridade. E, e realmente, né, para muitas pessoas, a caridade é isso. Consiste em você fazer o quê? Doar, e muitas das vezes é doar aquilo que não te tem serventia, não tem utilidade. Então, e as pessoas acreditam que isso já é o suficiente. Então, essas pessoas já podem ser consideradas caridosas? E é realmente a caridade? O que vocês entendem como caridade? É efetivamente isso? É a gente doar algo que está sobrando na nossa casa para alguém? Simplesmente doar uma comida, uma roupa? Então, a gente vai lá no livro dos Espíritos, né? E busca na pergunta 886, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E a caridade, então, está lá descrita como uma benevolência para com todos. É uma indulgência para com as imperfeições alheias, é o perdão das ofensas, e a caridade, segundo Jesus, ela não está restrita à esmola, a doar um bem, algo material. Ela abrange todas as relações que nós temos com os nossos semelhantes. Ela nos ordena indulgência, até porque nós também precisamos dessa indulgência, né? Então, a caridade é fazer o bem, né, desinteressadamente, sem esperar nada em troca. É fazer o bem virtuosamente, é fazer o bem por amor. E muitas pessoas, assim, elas já têm essa disposição íntima, né, dinâmica, e ela se manifesta de várias formas, em pensamentos de bondade, em conselhos úteis. Sempre tem aquela pessoa que chega e tem a palavra certa, que vai te acalentar, vai te fazer um bem. E também não deixa de ser, né? A caridade para aquela pessoa. A gente vê hoje em dia nas pessoas que estão morando na rua, que não tem a sua casa para ficar em casa. A caridade ali para com eles é ter o alimento, é ter o recurso na hora certa, né? Também aquela força, aquela generosidade em ouvir, né? Praticar o bem de ouvir ao próximo. Às vezes é só isso que eles querem, simplesmente ter alguém ali do lado, ouvindo a todos eles. E o que acontece? Essa situação toda, talvez ela tenha servido para a gente entender que, na maioria das vezes, as pessoas elas estão nas suas próprias buscas e elas não percebem que elas, né, as pessoas com quem elas convivem, dentro da sua própria casa, elas estão tendo grandes dificuldades. Quem nunca teve aí alguém próximo que, por exemplo, teve uma síndrome do pânico, teve um problema de reclusão, que a pessoa não consegue se socializar, não consegue conversar com o próximo. E o que acontece?
às vezes ele só precisa, né, essas pessoas que são da nossa própria família, que são próximas a nós, elas só precisam de um ombro amigo. E nós temos a tendência de achar que o que a gente precisa é solucionar. Eu tenho os meus problemas, então eu tenho que solucionar esses problemas, porque quando eu estiver bem, quando eu tiver solucionado todos os meus problemas, aí eu vou poder ajudar o meu próximo. Aí eu vou poder ouvir quem está ali do meu lado. E muitas das vezes a gente não percebe que a gente é ajudado por alguém, aquela pessoa que tem uma palavra amiga, que tem um ombro, né, solidário, aquela pessoa também tem problemas. Mas para ser caridoso, às vezes a gente precisa, né, pensar em prol do nosso próprio, do nosso próximo. Pensar é deixar, né, de focar tanto em si mesmo, em deixar, em pensar que os nossos problemas não são maiores do que de ninguém. Os meus problemas, eles têm valor para mim, e a pessoa, né, o nosso próximo, tem os problemas dele que têm o valor para ele. E nenhum é maior, né? A gente tem que deixar de pensar que os nossos problemas é que são maiores e que são os que contam. Porque muitas vezes a pessoa que está do nosso lado pode estar com uma situação muito mais grave. A gente não sabe, não é julgar. A gente tem que deixar de julgar, né? E isso também é ser caridoso. E ser caridoso é também conviver. Como a gente viu, ser caridoso não é doar dinheiros, bens. Também é ajudar dessa forma. Mas principalmente a caridade, ela pressupõe, ela estabelece que para você conhecer alguém efetivamente, você tem que ter convívio, né? É participar da vida da pessoa. Para a pessoa que me dá um ombro amigo, que me dá uma palavra de conforto, ela me conhece minimamente. E é isso que a gente tem que ser. É participar da vida em família, né? Participar dos problemas dos nossos semelhantes, ouvi-los, né? Saber quais são as dificuldades que eles têm, é abrir o nosso coração para o mundo, deixar de ficar tão fechadinho e achar que só a gente que tem, né, o grande problema. A gente tem que olhar a situação que a gente está vivendo hoje, né, com esse vírus que está assim totalmente disseminado no mundo inteiro, né? Ele nos mostra como nós somos conectados. Mas muitas vezes nós somos conectados fisicamente, mas falta aquela conexão íntima, mental, de amor, né? Esse é o momento da gente ser caridoso, dentro de casa, com a nossa família. É o momento da gente ajudar os nossos entes familiares, as nossas crianças, em especial as crianças, educando-as e principalmente conhecendo-as. E quando eu falo educar, eu não estou falando da educação da escola, né? A gente tem a questão da educação moral. Conhecer quais são, né, os problemas, as dificuldades, os anseios dessas crianças. Que com essa nossa vida louca, a gente acorda cedo, né, faz uma lancheira, leva a criança para a escola, sai correndo, volta, daqui a pouco tem que pegar a criança, já tem que ir, por exemplo, para uma aula de inglês, ou tem que ir fazer ginástica, ou tem que voltar, né, alguém vai buscar, tem a perua da escola que vai levar e vai buscar, né, e às vezes aquela criança fica com um ente familiar nosso. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar. E nessa vida que nós temos de trabalho, a gente acaba se desconectando emocionalmente das pessoas com quem a gente convive dentro de casa. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente é muito caridoso com as pessoas que são de fora? Com quem que você vive
8 horas por dia, né? Dentro do seu dia, assim, são as pessoas do seu trabalho. E aí você, como você está no ambiente de trabalho, você maneira mais a sua voz, o seu temperamento, você se controla mais, você é mais paciente, você usa melhores palavras para se comunicar. E com as pessoas que a gente tem dentro da nossa casa? A gente não tem que ser paciente, tolerante, caridoso, amoroso? Talvez esse seja o momento da gente pensar nisso, que nós temos que ser mais caridosos com quem a gente tem dentro de casa. Por quê? São as pessoas que nós amamos, são as pessoas que nós escolhemos, tanto encarnados quanto desencarnados, nós escolhemos estar aqui com eles. Então, melhorar essa convivência familiar, nesse momento em que nós estamos evitando a convivência social, talvez seja um grande ponto positivo de tudo que a gente tem vivenciado até agora. Então aproveita para conhecer as pessoas do seu círculo familiar, os seus pais, o seu parceiro, a sua parceira, seus filhos. Como que vocês estão? Como que vocês ao longo dos anos mudaram? Né? Seu parceiro ou sua parceira? Porque quando vocês se uniram, quando vocês se juntaram, lá atrás, vocês se conheciam, né? Mas as pessoas mudam. Como que vocês estão agora? Quais são os seus gostos? Quais são as suas afinidades? Né? Vocês já pararam assim para sentar e conversar sem olhar o celular? Não vale. Sem estar com o celular por perto. Sem estar olhando para uma TV. Sobre o que vocês falam? Que tal você trabalhar isso? Com seu parceiro, com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos. Trabalhar o amor, trabalhar a paciência, a tolerância. E perceber que muitas vezes, né, a gente cometeu alguns erros e o motivo pelo qual nós cometemos esses erros foi a falta de entendimento, de conversa. E muitas vezes também um determinado assunto, a gente pode estar dando uma importância demasiada. Que tal a gente parar e se colocar no lugar do outro? Ver o que é que essa pessoa está pensando, por que ele agiu de determinada maneira. Vamos ser caridosos, até mesmo conosco, porque melhorando a nossa convivência familiar, a gente está melhorando a nós mesmos. Né? E como diz o Divaldo, né, praticar além da trilogia trabalho, solidariedade e tolerância, a caridade, porque dessa forma a gente desfruta de plenitude, né, plenamente a evolução. E a gente tem que lembrar que isso exige um esforço. Né? Falar assim, ser caridoso é fácil. Não é fácil, porque não é algo espontâneo e natural. Na maioria, né, de nós. Existem pessoas que são assim, têm uma elevação grande e elas já são naturalmente caridosas, mas a maioria das pessoas não é. E porque a gente acaba produzindo uma série de desculpas. Porque eu não estou com tempo, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho jeito para chegar e conversar com o próximo. Né? E a gente acaba se cobrando, né? Muitas vezes a gente coloca uma cobrança demasiada em cima de nós mesmos. Então, que tal a gente abrandar tudo isso, agir, tentar ser caridoso com o que te é mais precioso? O que é mais precioso para você nesse mundo que a gente vive louco? É o tempo, não é? É aquele tempo que a gente deixa passar, a gente nem percebe que ele está passando direito. E quando vê, já se foi um ano. Nossa, a gente já está em abril.
Você vê como que o tempo é precioso. Então, procura praticar essa caridade, utilizando o seu tempo, a sua tolerância, a sua paciência, o seu amor com os seus entes queridos dentro da sua casa. E sempre lembrando, né, que, como disse Jesus, o comportamento caridoso, ele não espera nenhum tipo de reconhecimento, de gratidão, ele é desinteressado. E toda a moral de Jesus, ela se resume na caridade e na humildade. Ou seja, tudo que é contrário ao egoísmo e ao orgulho. Ok? E quem quiser olhar, eu usei um livro como base para essa preleção, é o Vinha de Luz, e é o item A Luz Inextinguível, a caridade jamais se apaga. E eu queria finalizar lendo um trechinho, né, que ele fala assim, que a mocidade do corpo denso é floração passageira, a fama e a popularidade costumam ser processos de tortura incessante, a tranquilidade mentirosa é introdução a tormentos morais, a festa desequilibrante é véspera de laborioso reparo, o abuso de qualquer natureza compele ao reajustamento apressado. Tudo, ao redor dos teus passos na vida exterior, é obscuro e problemático. O amor, porém, é luz inextinguível. A caridade jamais se acaba. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Através do amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Ama, pois, em Cristo, e alcançarás a glória eterna. Ok? Então, é isso que a gente tinha para falar na preleção de hoje. E eu queria passar, então, para a segunda parte, que vai ser a parte da vibração do nosso tratamento espiritual, que ocorre toda terça-feira, a partir das 8h30, das 8h15, né? Que é o horário que a gente termina a nossa preleção. Então eu vou pedir a todos vocês que estão aqui me acompanhando a respirarem profundamente, a fecharem os seus olhos. Lembrando que nesse momento, no momento do passe, todos os nossos médiuns estão conectados em pensamento, vibrando, neste exato momento. Então, respirando pelo nariz, soltando pela boca. Peço que vocês soltem os seus braços, as suas pernas. Que imaginem uma luz bem vibrante, um suave perfume. Tudo isso vai te envolvendo, te acalentando o coração, te dando uma sensação de paz. E você vai levando o seu pensamento a Deus. Levando o seu pensamento a todos aqueles que necessitam dessa vibração, seus entes queridos, os que são mais necessitados, os que precisam de auxílio. Todos eles nessa vibração, com essa luz, com esse calor, que vem, que te fica bem no coração. Que todos que precisam dessa boa energia, que eles sejam
amparados enquanto nós oramos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor, e perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que nós procuramos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em novos erros, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Espero que todos vocês estejam bem. Lembrem-se de praticar a caridade e sempre ter muita fé. Acreditar na sua fé, que ela move montanhas. Uma boa noite a todos vocês. E lembrando que nós estaremos aqui novamente no domingo e na próxima terça também, ok? No domingo às 9 da manhã e às terças-feiras às 8 da noite. Um abraço e até lá.